a nossa terceira aula dessa série de aulas sobre classificação de sequências ou modelo de sequência, dando continuidade hoje ao estudo sobre redes neurais. Na aula passada a gente começou a estudar redes neurais, né? E começamos com as chamadas redes neurais feed-forward, né? Que tem a sua utilidade, mas que, como a gente vai ver hoje, tem algumas limitações importantes. E a gente vai hoje começar então o estudo das redes neurais recorrentes, que são consideravelmente mais complicadas, mas que também, por outro lado, são também poderosas, tá certo? Então, só lembrando, a gente está nessa levada toda porque a gente está estudando os modelos de sequência, né? Também chamados de modelos de classificadores de sequência, ou sequence classifiers. A tarefa é mapear uma sequência de observações para uma sequência de rótulos. Tem várias aplicações, a gente já viu na aula passada: reconhecimento de entidade, reconhecimento de fala, tradução automática. Aliás, na aula de segunda-feira. Como a gente viu, os modelos tradicionais como HMM, MEMMS e CRF são generalizações sequenciais dos modelos Naive Bayes e Logistic Regression para o caso de classificação de sequências. E o que a gente vai começar a estudar agora é a base dos modelos neurais de sequência. Esses caras eles servem para o mesmo fim desses modelos tradicionais, mas eles obviamente são bem mais poderosos, né? Eles tiram proveito dos recursos da rede neurais para o problema de classificação de sequências. E esses modelos hoje são estado da arte em várias tarefas, tipo reconhecimento de entidades, reconhecimento de fala, tradução automática. Todos esses problemas hoje têm o seu estado da arte em modelos neurais. Por isso que é importante estudá-los e por isso que a gente está aqui trabalhando com eles. Bom, então voltando para o ponto que a gente estava na aula passada, a gente viu modelos neurais de linguagem. Terminamos a aula passada olhando os modelos neurais de linguagem, que são projetados para tratar sequências divididas em partes curtas e independentes, usando janelas de tamanho fixo. A gente viu, na verdade, esse modelo na aula passada, né? Onde a gente tem uma janela de tamanho fixo, que essa janela é deslizante, e a gente então vai fazendo as predições com base nas palavras anteriores. Nesse caso aqui, uma janela de 3 palavras anteriores. O problema desses modelos que a gente viu, esses modelos que usam janelas, é que a decisão tomada em uma janela não tem impacto nas decisões posteriores. Porque eu trato cada janela individualmente. Quando eu movo para o lado de uma janela, eu começo uma predição completamente diferente e não levo em consideração o que estava acontecendo na janela anterior. Certo? Isso faz com que o contexto considerado seja limitado. Sendo que em algumas tarefas eu preciso acessar informações que podem estar distantes do ponto atual. Muitas vezes, daqui a pouco tem um exemplo, isso vai acontecer e é importante que a gente tenha essa noção. As janelas, então, elas dificultam o aprendizado de padrões de longo prazo. Por exemplo, se eu tiver uma mesma palavra ocorrendo em contextos distintos ao longo do texto, os padrões distintos serão encontrados em vez de um só. Então, se uma palavra que ocorre no começo do texto, ela tem um contexto, então eu vou computar um padrão dado aquele contexto. Se ela aparece muito na frente e depois, fora daquele contexto, eu vou computar um outro padrão naquele contexto, mas de fato, se eu fosse considerar uma sequência de longo prazo, eu teria o mesmo padrão para as duas ocorrências distintas em pontos diferentes do texto corrido. Então, esse é um problema dos modelos neurais de linguagem baseados em redes feed-forward, porque eu não tenho esse contexto de longo prazo, né, de longo alcance. Então, isso aqui, como a gente viu na aula passada, né, a gente tem uma rede feed-forward, ou seja, a informação flui numa direção só, que é para frente, da camada de entrada, que nesse caso é uma projection layer, para a camada de saída, e eu não tenho nada aqui no meio do caminho. Então isso é um problema considerável, e as redes
neurais recorrentes que a gente vai estudar agora, elas visam resolver essa questão, ou melhorar essa questão. Bom, então falando sobre o que são redes neurais recorrentes. Redes neurais então, recorrentes, ou Recurrent Neural Networks, RNN, elas contêm ciclos nas conexões entre as unidades ou camadas. O valor de uma unidade é direta ou indiretamente dependente de saídas anteriores fornecidas como entrada. Elas são mais poderosas, mas também são mais difíceis de projetar e treinar. Aqui a gente está vendo uma rede neural recorrente muito específica, que é chamada de rede de Elman, ou Elman Network, onde a gente tem aqui, eu tenho 3 camadas, uma camada de entrada, uma camada escondida, hidden layer, e eu tenho a camada de saída, e aqui eu tenho uma conexão recorrente da camada invisível, da camada escondida, para ela mesma, tá certo? Então agora vocês podem ver o seguinte, que a camada escondida ela depende da entrada, XT, e depende também da saída dela mesma, tá certo? Então isso aqui é chamado de uma rede neural recorrente, é um exemplo. Obviamente que eu posso ter recorrências em qualquer nível da rede, mas eu posso ter recorrência em qualquer nível da rede, mas a gente geralmente vai se concentrar em uma arquitetura um pouco mais restrita, né? Que é uma Elman Network dessa, ou rede recorrente simples. Elas são bastante eficazes com linguagem falada e escrita e são úteis porque servem de base para abordagens mais complexas. Na prática, toda vez que a gente estiver falando de RNN, a gente está referindo a essas redes mais restritas, tá certo? Não em geral. De novo, é um pouco como as feed-forwards, né? Eu posso ter várias camadas, eu posso conectar de várias maneiras, mas no fundo eu me preocupo com determinadas arquiteturas mais específicas. É o caso aqui da Elman Network, que a gente vai estudar com mais detalhe. Mais na frente, ainda na aula de hoje, a gente vai ver umas arquiteturas um pouquinho mais sofisticadas. Bom, então, focando aqui na rede de Elman, né, numa rede neural recorrente de Elman, de novo, a gente tem a camada de entrada, uma hidden layer e uma camada de saída, e a gente tem a hidden layer conectada com ela mesma através de uma conexão recorrente. Então esse cara é o vetor de entrada, a camada oculta, a camada de saída, então vejam agora que a hidden layer ela tem 2 entradas. O vetor de entrada mesmo, de verdade, e a entrada aumentada, que é dado pela conexão recorrente. Tá certo? Então, de fato, o que a gente está vendo aqui é que agora eu tenho 2 entradas, sendo que a segunda entrada depende da saída da hidden layer de fato. O que isso vai acontecer é que quando eu faço isso, eu estou acrescentando à hidden layer um contexto ou uma memória de longo prazo, né? Porque nessa camada agora eu tenho HT-1, que usa HT-2, que usa HT-3 e assim por diante. Então, esse recurso é para dar para a gente a ideia de memória, tá certo? Pessoal, Davi e Ramon, qualquer coisa me parem aí, tá? Eu tô escutando aqui. Peraí, não estou escutando não, mas eu vou escutar. Não, estou escutando sim, Beleza, vamos seguir em frente aqui. Pois é, vai ficar meio perdidão aí. Pois é. Vai ser um pouco difícil para tu acompanhares, cara. Bom, de qualquer maneira, a ideia é que a HT-1, que é a hidden layer da interação anterior, a camada escondida da interação anterior, ela pode ser vista como uma entrada além da camada de entrada atual, da XT, né? Então, agora a gente tem a HT como sendo calculada de forma simples, similar ao que acontecia na feed-forward. Na feed-forward eu só tinha G de WXT, mas agora eu tenho G de UHT-1 mais W de XT, onde esse U é uma matriz de transição da hidden layer
para a própria hidden layer, né, para a próxima hidden layer. Né? Então essa matriz de pesos ela vai me dizer quais são os pesos da transição da matriz anterior para a matriz atual. E o YT, que é a camada de saída, ela simplesmente computa sobre a HT atual. Certo? Então, quando a HT computa alguma coisa, ela tem dois possíveis produtos. Um é a saída e outro é a entrada para a próxima hidden layer. Então, se a gente for fazer isso para a camada, para a entrada toda, né, pegando desde a primeira hidden layer até a última, nesse caso aqui 3, é como a gente tivesse uma feed-forward desdobrada, né, onde a gente desdobra a rede recorrente. Né? Então, por exemplo, aqui está falando H0 recebe 0, para i de igual a 1 até o tamanho de x, onde o tamanho de x é a entrada, né? Então vou fazer para todo o tamanho da entrada. HI, ou seja, a hidden layer atual, é g de u de hi menos 1, ou seja, a hidden layer anterior multiplicada pela matriz de peso, que é a mesma em todos os casos, u, né? Mais wx vezes x mais i. Matriz de pesos da camada de entrada anterior para a hidden layer atual, certo? E aí, finalmente, eu computo a saída em cima da hidden layer atual. Então, é como se eu pegasse uma rede feed-forward, é como se eu pegasse uma rede recorrente e desdobrasse para ter uma rede feed-forward, igual a gente viu na aula passada. Certo? Então, é isso aqui que vai ocorrer. Então, essa figurinha aqui ilustra bem. Então, a primeira saída, ela vai usar a entrada x1 mais a hidden layer 0, certo? A segunda saída vai usar a x1 mais a hidden layer 1. A terceira saída vai usar a entrada mais a hidden layer 2 e assim por diante. Certo? É como se a gente desdobrasse, como se a gente transformasse a nossa rede recorrente numa feed-forward. Né? Como a gente abrisse esse loop aqui. Né? Parecido com a ideia de abrir um loop. Okay? Então, isso simplifica bastante a maneira de entender como é que funciona uma feed-forward, uma recorrente. Então, o algoritmo de diferença incremental, ele basicamente trata a rede neural recorrente como se fosse uma feed-forward, né, do jeito que a gente está vendo aqui. Okay? Não sei se vocês lembram, mas a feed-forward ela interava sobre as camadas. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que eu tenho a mesma camada, que é H1, se repetindo várias vezes. Tá certo? Então é muito parecido com o que a gente viu na feed-forward. Então, o que esse algoritmo faz é uma iteração sobre a sequência de entrada para gerar uma sequência de saída. E esse é o algoritmo de inferência incremental que a gente vai usar para inferência em redes neurais recorrentes como essa daqui. As matrizes U, W e V, elas são mantidas ao longo do tempo, ou seja, a U ela não se altera. Né? Ela é a mesma matriz usada em todos os pontos, né? Não muda nada. A V, normalmente, a de saída, ela não vai mudar mesmo, e nem a W, que é a de entrada. Certo? Então, essas matrizes elas são mantidas ao longo do tempo. Agora, os vetores XI, HI e WI, o vetor de entrada, o vetor da hidden layer e o vetor de saída, esses vão variar ao longo do tempo porque eles vão ser computados. É isso que a gente computa quando a gente está fazendo a inferência. Né? Em particular, a gente quer todos os HIs onde o número de Hs depende do número de entradas. De Is depende do número de entradas, desculpa. Y. Bom, assim como a inferência das redes neurais recorrentes digamos, um desdobramento da inferência das redes neurais feed-forward, o treinamento também é a mesma ideia, tá certo? Então, assim como nas feed-forward networks, a gente também tem um conjunto de treinamento, a função de perda e o processo de backpropagation para obter os gradientes necessários para ajustar as matrizes de peso. Nesse caso, a gente tem 3 matrizes de pesos envolvidas. E lembrem, tá gente? Essa rede neural recorrente que a gente está vendo é uma rede restrita. É claro que eu podia fazer um monte de coisa, ter um monte de camada, mas a gente está vendo um tipo de rede aqui restrito, onde eu tenho uma camada de entrada,
uma camada hidden layer recorrente e uma camada de saída. Por isso que eu só preciso ter 3 matrizes. Numa outra rede mais complicada, eu poderia ter quantas matrizes eu quisesse. Tá certo? Mas a ideia é a gente focar nessa rede mais restrita. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente melhora isso aqui. Bom, então nós temos a matriz W, que está na camada de entrada para a camada oculta. Dá para ver ela aqui, né? A matriz W. A matriz U, que é da camada oculta anterior para a camada oculta atual. Então é isso que a gente está vendo aqui, né? É sempre a mesma matriz U. E a camada oculta para a camada de saída, que é a V, né? Que é essa camada aqui, essa matriz aqui. Tá certo? Os vetores estão sendo processados. O X não muda, ele é a camada de entrada. O G é a função de ativação não linear, que aí pode ser sigmoide, pode ser a TAN-H, ou pode ser esqueci o nome da outra aqui, mas daqui a pouco vai vir aqui, que é aquela outra que é o max entre 0 e o valor que está vindo, né? O mínimo o máximo entre 0 e o valor que está vindo. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome aqui. O ZI é computado, é a soma ponderada das entradas da camada I para cada saída, e o AI é o valor de ativação da camada I, que resulta da aplicação de G sobre o ZI. Pergunta aqui, não. Não, é o WhatsApp. Deixa eu desligar ele aqui. Pronto. Legal. Bom, agora, nesse caso, a gente, para o treinamento, na hora de fazer o gradiente descendente, a gente vai computar a derivada da função de perda com respeito à matriz de pesos V, a matriz, a matriz de pesos V, a matriz de pesos W e a matriz de pesos U, né? Então vamos ver cada um aqui dessas derivadas, para a gente ver como é que funciona o treinamento. Então, para computar a derivada da função de perda L com respeito à matriz de pesos, a gente vai derivar L usando a regra da cadeia, né, da derivação, com relação a cada um dos componentes. Nesse caso aqui, A e Z, tá certo? Então, a derivada de LV, a derivada de LA, a derivada de AZ, vezes a derivada de Z com relação a V. Se a gente disser que esse delta out é o erro que representa a perda derivada devido à camada de saída, então dá para ver que esse pedaço aqui ele pode ser representado com a derivada de L. L é a função de erro, né? Lembra? Uma função de perda. E A, que é o valor da ativação, né? Quando eu aplico a função Z, multiplicado pela derivada desse A com relação a Z, que é a computação anterior da multiplicação dos pesos, né? Isso eu estou vendo aquelas equações da aula passada que estou repetindo. Então isso é a mesma coisa que derivada de L e derivada de Z com relação a Z. A derivada da soma ponderada com respeito aos pesos V corresponde ao valor da ativação da camada oculta corrente HT. Então eu posso dizer que esse gradiente, essa derivada de L com relação a V, ela pode ser vista como a multiplicação do erro da saída, que é L'G', multiplicado pelo valor da camada oculta corrente. Tá certo? Isso simplifica bastante a derivação. Em vez de a gente ficar andando, fazendo o backpropagation na rede aberta inteira, eu posso usar essa continha aqui que é mais simples. A camada, agora com relação à camada oculta, no tempo t, ele vai contribuir para a saída, para o erro associado ao tempo t, para a saída e para o erro no próximo passo t mais 1. Portanto, esse erro da camada oculta, eu computei aqui o erro na camada de saída, agora eu estou computando na camada oculta. O erro na camada oculta deve ser a soma do erro atual e o seu erro no próximo passo. Ou seja, ele é a multiplicação da função de ativação, derivada da função de ativação com relação a Z, que é a computaçãozinha, vezes a matriz de pesos da saída, vezes o erro na saída, mais o erro na próxima iteração. Isso me dá, então, o erro na camada H.
E, finalmente, o erro na próxima, esse termo para camada oculta pode ser usado para calcular os gradientes das matrizes U e V. Então, o termo do erro propagado na camada oculta, HT-1, esse delta next, é calculado pela derivada de Z, U, que é a matriz da camada oculta anterior para a próxima, vezes o valor da camada oculta atual. Então, com isso, pessoal, eu sei que foi meio rápido aqui a discussão, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o que a gente vai fazer? A gente consegue calcular o erro em cada uma dessas camadas usando essas equaçõezinhas aqui. Ou seja, deixa eu voltar aqui para a gente ver. O erro que acontece aqui, o erro que acontece aqui e o erro que acontece aqui. Com isso, a gente pode aplicar o mesmo algoritmo de backpropagation que a gente viu na aula passada, certo? Então, exatamente da mesma maneira como a gente fez o backpropagation das redes feed-forward, a gente pode ter aqui também nas redes recorrentes. Então, na primeira fase, eu vou executar a inferência direta, calculando HT e YT e acumulando a perda a cada passo no tempo, salvando o valor da camada oculta em cada passo para uso no próximo passo. Na segunda fase, eu vou, igual como eu fiz na feed-forward, eu vou processar a sequência de forma reversa. Vou calcular os gradientes dos termos de erro necessários à medida que eu avanço, calculando e salvando o termo de erro para uso na camada oculta de cada passo para trás no tempo. Tem aqui uma ilustraçãozinha que eu acho que vai ajudar um pouco a gente ver. Então vamos lá, resumindo tudo. Eu tenho o erro na camada de saída, o erro na camada escondida e o erro na próxima iteração, né? O erro na camada de saída depende só da função de saída, da G' aplicada sobre o Z, e, obviamente, da função de erro, né? O cara na hidden vai depender do que aconteceu na computação da entrada para a saída e da próxima, e o cara da próxima vai depender só da atual. Então, com isso, eu consigo fazer a propagação ao contrário. Como? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o delta out vezes HT, que é devido a V. Aqui eu tenho o delta H x3, que é devido à terceira entrada. Com isso, eu consigo calcular o delta H H2, que é a atual, e eu vou para trás fazendo a mesma coisa. Então, calculo o out nessa camada, o erro nessa camada, na camada V, que é o mesmo. Consigo calcular o do x2 na W, porque depende da entrada x2. E consigo calcular o U, dependendo de H1, que vem daqui. E aí eu posso ir até o início. Então, o backpropagation ele vai se dar agora nessa rede desenrolada. Ou seja, eu vou calcular, do erro que eu calculei aqui na saída, eu consigo propagar ele para trás, na rede inteirinha até a entrada. O que eu faço com isso? Eu reajusto os pesos da derivada e faço a próxima iteração do processo de treinamento. Tá certo? Ou seja, de novo parecido com a feed-forward, só que agora eu tenho essas dependências de uma camada com relação à outra. Então esse algoritmo que usa essa rede desenrolada é o chamado backpropagation through time, porque ele considera o erro sendo propagado através do tempo, digamos assim, entre muitas aspas aqui, do presente para o passado. Mas a ideia básica eu continuo usando aquele algoritmo do gradiente descendente, usando a função de erro para o cálculo do erro, e continuo usando o gradiente para determinar os ajustes que eu tenho que fazer nos pesos, e daí continuar o processo de treinamento até que o erro seja o mínimo possível, ou o número de iterações que eu determinei esteja pronto. Tá certo? Então é o mesmo processo lá das feed-forward, só que agora tem essa história de um tempo. E a melhor maneira de enxergar isso a gente pegou a rede neural recorrente e transformou numa feed-forward, desdobrando ela até o ponto onde eu quiser. Né? É como se a gente quisesse ver o funcionamento de um loop. Né? A gente então desdobra esse loop para entender como é que funciona. Ok? Sei que foi meio rápido aqui, mas a coisa que eu quero que vocês entendam e tirem aqui da lição, isso que é importante para a gente de fato, é que
eu uso o mesmo mecanismo de propagação de backpropagation, né, de retropropagação ou de derivada inversa, né, ao contrário, e uso o mesmo algoritmo de treinamento, que é o gradiente descendente com a função de perda, que inclusive é a mesma entropia cruzada que a gente usou desde lá do início, desde as aulas de regressão logística, tá certo? A mesma ideia básica que continua. Bom, uma coisa interessante com relação às redes neurais recorrentes é que, como a gente já viu aqui, uma coisa que eu posso fazer é desenrolar essa rede, né? Pegar essa rede e gerar uma rede feed-forward equivalente. Então, por exemplo, nesse caso, essa rede neural recorrente desdobrada dá essa feed-forward aqui. Essa é uma rede feed-forward, né? Igual acho que a gente já viu. Com a diferença que agora que ela foi desdobrada a partir dessa entrada. Então veja, eu vou pegar o x0, colocar na entrada 1, x1 na 2, x3 na 3, x2 na 2, xt na última. Então eu tenho o número de camadas que eu tenho nessa feed-forward é igual ao tamanho da entrada. Porque é quando eu vou iterar aqui, né, até eu consumir a entrada inteira. De novo, essa rede neural recorrente é daquelas simples, né, aquela que a gente viu atrás, certo? Bom, então, a ideia é... Por que isso é feito? Porque com essa providência, com essa estratégia de desenrolar a rede neural recorrente e transformar numa rede neural profunda, eu posso mapear esse cara em grafos de computação que estão disponíveis em estruturas computacionais modernas com os recursos computacionais adequados. Por exemplo, é aqui que vai entrar o TensorFlow, por exemplo, ou o PyTorch, que são esse tipo de infraestrutura para a gente poder treinar e até fazer inferência nessas redes. Então, como é a abordagem que esses caras funcionam? Tem um modelo, que é a estrutura básica da rede, parâmetros de camada de entrada, saída e oculta, e matrizes de peso e função de ativação, ou seja, os parâmetros da rede, os parâmetros básicos da rede, o modelo. Então, dado uma sequência de entrada e esses modelos aqui, essas estruturas de computação vão gerar uma rede neural feed-forward desenrolada específica para essa entrada. O gráfico correspondente é usado para executar inferência e treinamento. Para sequências de entrada muito longas, o desenrolamento total é inviável. Então, o que eu posso fazer é desenrolar a entrada em segmentos fixos, sendo que cada segmento é um item de treinamento distinto. Essa conversa aqui, pessoal, a gente talvez tivesse que ilustrar ela com um exemplo mais claro aqui com relação, por exemplo, usando o PyTorch ou usando esqueci o nome do bicho aqui. Mas a gente... TensorFlow. Mas a gente não vai fazer isso aqui por absoluta falta de tempo, tá certo? Então eu sugiro que vocês depois façam o curso de redes neurais profundas lá com o Marquinho e a Yolanda, onde as coisas vão ser melhor detalhadas, tá certo? Para mim aqui nesse curso, eu quero só que vocês entendam a ideia geral para a nossa aplicação modelagem de sequências, tá? De classificação de sequências. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Chegou o Arthur. Beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Ok. Bom, agora que a gente já viu uma rede neural recorrente, a gente agora pode estudar de novo a aplicação desses caras para redes neurais, para modelos de linguagens neurais. Só que agora a gente vai ter modelos de linguagens neurais recorrentes, tá certo? Lembrando que o que faz o modelo de linguagem é processar a sequência de palavras palavra por palavra para prever a próxima palavra, né? É a mesma ideia dessa rede aqui, vou botar aqui para trás. Só que nesse caso, ao invés de eu ter uma rede feed-forward, como essa, eu vou ter uma rede recorrente, tá certo? Vamos seguir lá.
Bom, então, como é que funciona a inferência? Então, vai usar a palavra atual e o estado oculto anterior como entrada. Né? Essa proposta foi do mesmo Mikolov, o cara que propôs lá os word embeddings. Né? As duas ideias nasceram mais ou menos juntas. A ideia aqui é evitar a limitação das feed-forwards que a gente viu com relação ao uso de janela deslizante. Então, agora eu posso considerar o estado inteiro para trás e não somente o estado imediatamente anterior. Então, como é que vai funcionar a inferência? Eu vou tomar o embed. Lembra que essa rede vai funcionar embedding, a gente já viu isso na aula passada. Então ela vai tomar o embedding da palavra atual como entrada e combinar com a camada oculta do passo anterior para calcular a nova camada oculta. Essa camada oculta é usada para gerar uma saída através do softmax, para gerar uma distribuição de probabilidade em todo o vocabulário. Então a única diferença desses caras para feedforward é que agora, né, quando eu for estimar a probabilidade da próxima palavra, WN, dado as palavras anteriores, de 1 até n-1, eu vou computar isso fazendo a computação da camada oculta atual, tá certo? Que leva em consideração a camada de entrada atual e as camadas ocultas anteriores, né? Essa ideia aqui. Vamos ver para trás, só para ficar mais concreto. Essa ideia aqui, né? Ó, certo? A saída atual, ela vai depender da matriz V multiplicada pela camada recorrente, pela camada oculta atual. A camada oculta atual depende da entrada atual e da camada oculta anterior, tá certo? Eu quero computar aqui então a saída atual. É isso que eu estou fazendo. Voltando para lá. Legal. A probabilidade da sequência, então, se eu pegar todas as palavras, é o produto das probabilidades das palavras, cada uma, assumindo independência. Então eu posso dizer que P da sequência W1 até Wn é o produto das probabilidades de WK, pegando as anteriores, W1 até K-1 para todas as anteriores. Se elas são independentes, isso aqui basicamente é o produto das YKs, como a gente está vendo aqui. Eu peguei essa continha e apliquei aqui. Certo? O treinamento, como nas feedforwards, o treinamento usa um corpo de texto representativo, né? Então eu preciso do corpo de treino. A função de perda vai ser a entropia cruzada. Tá? Um único exemplo é a probabilidade log negativa. Com um único exemplo é a probabilidade log negativa atribuída à classe correta, que é o resultado da aplicação do softmax na camada final. Exatamente a mesma coisa que a gente viu nas feedforwards. A classe correta I é a palavra que realmente ocorre em seguida no texto. YI é a probabilidade atribuída a essa palavra. O softmax é aplicado a todo o vocabulário, do tamanho K. Porque nesse caso, eu não enxergo só a palavra atual, mas todas as palavras. Então eu tenho que pegar o vocabulário inteiro. E o treinamento consiste em ajustar os pesos da rede para minimizar a entropia cruzada na unidade de treinamento através do gradiente descendente. O treinamento é a mesma coisa. A gente até viu para trás, né? Beleza. Então, esse é o problema dos modelos de linguagem, certo? Bom, um outro problema que é interessante, que a gente está querendo estudar aqui, é o de rotulamento de sequências, que a gente vai só dar uma olhadinha aqui hoje, mas na aula que vem a gente vai olhar com mais calma. Então, o que é o rotulamento de sequências? É atribuir um rótulo de um pequeno conjunto fixo a cada elemento de uma sequência. O exemplo canônico é a rotulação gramatical ou post-tagging que a gente já viu. Abordagem baseada em RRN, entrada seus embeddings das palavras, a probabilidade dos rótulos gerados pelo softmax sobre o conjunto dos rótulos. Então, aqui é dada a sequência, eu tenho uma rede neural recorrente, e aí eu posso, então, gerar as probabilidades. Tá certo? Então, a gente vai ver essa aplicação na próxima aula, com um pouco mais de detalhe, inclusive com um exemplo. Eu nem na aula de ontem, nem na aula de hoje eu dei exemplos práticos de programação, a gente vai ver isso na próxima aula. Eu estou guardando um pouco porque tem alguns detalhes que eu quero comentar. Beleza? Bom, então, agora que a gente viu as redes neurais recorrentes, essas básicas, a gente vai começar a abrir um pouquinho e ver algumas outras redes, digamos assim, um pouco mais sofisticadas. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai ver é uma coisa bastante simples,
que são as redes neurais recorrentes empilhadas, tá certo? Então eu posso organizar as redes neurais recorrentes de forma que a saída de uma rede serve como entrada para outra rede. E eu vou interligar então a camada de saída de uma com a com a camada de entrada de outra. Em várias tarefas, essas RNN empilhadas podem superar as redes comuns. Na verdade, é como se elas virassem uma outra rede mais profunda, tá certo? Uma coisa interessante é que elas podem usar representações em diferentes níveis de abstração entre as camadas. O número ideal de redes empilhadas é específico de cada aplicação e para cada conjunto de treinamento. À medida que a pilha aumenta, obviamente, os custos de treinamento crescem rapidamente. Então tem um exemplinho aqui, olha. Então aqui eu tenho uma rede recorrente 1, uma rede recorrente 2, uma rede recorrente 3. Então o que eu fiz foi empilhar. Eu peguei a entrada da primeira, né, para a primeira rede, peguei a saída, apliquei na segunda, peguei a saída, apliquei na terceira e o meu resultado final é a última rede. Então elas são organizadas de tal maneira que essa transparência está repetida. Era só para ter essa daqui. Certo? Joia. Então pronto. Essas RNNs são iguais às que a gente viu lá, elas são recorrentes. Tá certo? Então cada uma delas, ela é desse jeito aqui. Tá certo? Desse jeito? Ela é desse jeito aqui. Tá certo? E o que eu faço agora é empilhar elas. Então botei uma debaixo da outra. É como se eu estivesse fazendo aqui uma feed-forward de redes recorrentes. Tá certo? Então eu tenho que treinar todas elas. Quanto mais camadas eu tenho, mais o treinamento vai ficar mais demorado, claro, né? Bom, outra maneira de organizar juntas redes neurais simples, redes neurais recorrentes, é construindo redes neurais recorrentes bidirecionais. Então vamos ver isso aqui como é que vai funcionar. Seja uma rede recorrente simples, a camada oculta de um determinado momento T representa o que a rede sabe sobre a sequência até então. Então se eu pegar o HT dessa rede, RNN, eu represento tudo que eu conheço dela do momento 1 até o momento T. Momento, entendam, é o ponto de entrada. Eu tenho a minha entrada de tamanho T, então cada X desse aqui é, por exemplo, uma palavra na entrada, certo? É um ponto na entrada, na sequência. Então, em muitas aplicações, a gente tem acesso a toda a sequência de entrada de uma vez só. Então, assim como a gente treina a rede na sequência de entrada, da esquerda para a direita, já que a gente tem a sequência inteira, eu posso também treinar ela ao contrário, da esquerda para a direita. Né? Parecido com o que a gente viu lá no CRF, 2 aulas atrás. Nesse caso, a camada oculta em um determinado momento T representa o que a rede sabe sobre a sequência até então, mas no sentido contrário. Então é como se eu tivesse agora duas camadas de entrada, duas camadas ocultas a cada momento T. Eu tenho a camada da esquerda para a direita, né, vindo do momento 1 até o momento T, e eu tenho a camada vindo da direita para a esquerda, né, que é a backward, que a gente está chamando aqui, que ela vai vir do último momento N até o T. Vejam que, por exemplo, quando eu estou processando um texto, né, eu tenho acesso à sequência inteira. Né? Eu conheço o texto inteiro, eu conheço a primeira palavra e conheço a última palavra do texto. Então eu consigo treinar nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, nesse caso, o que eu vou ter é uma rede bidirecional que é composta, que é montada a partir de duas redes neurais simples, né? Duas redes neurais recorrentes simples. Tá certo? Então, essas são chamadas as redes neurais recorrentes bidirecionais, que hoje são bastante usadas para várias aplicações, em particular para a aplicação que interessa para a gente, que é a classificação de sequência. Né? Eu vou falar mais disso na próxima aula, mas hoje vai aparecer aqui também essa ideia de novo. Então, duas maneiras de compor redes. Uma é usando empilhamento e outra usando redes bidirecionais. Então, olha só, aqui no Ford eu tenho elementos de entrada do primeiro ao atual, e no outro lado eu tenho os elementos de entrada do último ao atual.
uma rede de processo da esquerda para a direita, outra rede de processo da direita para a esquerda, tá certo? Então, olha aqui esse exemplo, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho a mesma entrada, tá certo? A mesma entrada é aplicada a... Essa coisinha tá erradinha. Não tá legal não tá certa não. Porque o que eu teria que pegar é essa saída, ela recebe a saída de RN2 e de RN1, tá certo? Então ela não tá muito certa não. Mas a ideia aqui é essa, tá certo? Essa rede de processo da esquerda para a direita e essa rede de processo da direita para a esquerda, e eu de alguma maneira componho a saída das duas redes para ter a saída final. Então, a combinação das RNs forward e backward são independentes. Entrada processa do início, entrada processada do início ao fim e a outra do fim ao início. E aí a final, o resultado final HT, da hidden layer é HTF, que é da rede forward, composta com HTB, que é da rede backward. Esse símbolozinho de combinação pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu posso fazer um OR, eu posso fazer um XOR, posso fazer qualquer operação. Então, as saídas das duas redes combinadas em uma única representação captura contextos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda em cada ponto. A ideia aqui é que eu tenha mais contexto, né? Eu não olho o contexto só de um lado. Essas redes bidirecionais são também chamadas de BRNN, né? E elas são usadas na prática hoje, principalmente, em muitas aplicações. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Okay? Então, duas maneiras de compor que a gente viu. Uma é usando empilhamento e outra é juntando as duas redes para criar uma rede bidirecional. Veja que eu tenho duas redes aqui, tá? A 1 e a 2, e eu uso as duas para criar uma rede recorrente, uma rede bidirecional. Essas redes são aquelas recorrentes que a gente viu ali atrás, tá certo? Pessoal, parar aqui um pouquinho, acho que eu estou indo um pouco muito rápido hoje, mas como é que tá aí? Tá dando para acompanhar? Tirando o Davi que está dando uma voada aí por causa das camadas, né? Tem muita coisa que veio do contexto da aula anterior, né? Mas acho que a ideia geral dá para entender, né, Davi? Quer dizer, uma rede processa de um lado, a outra rede processa do outro, né? Ah, tá legal, beleza. É porque eu ainda não subi a aula. Aliás, eu subi já no YouTube, mas ainda não postei. Depois eu tenho que colocar lá. Beleza, vamos lá. Bom, problema do contexto. O que eu quero fazer? Eu quero treinar as redes neurais para considerar a informação distante do ponto atual. Isso é geralmente difícil. Então, por exemplo, eu tenho essa frase aqui. As mulheres, o jovem juiz admitiu, estavam certas. Tá certo? Aqui, ó, juiz e admitiu, eu tenho uma alta probabilidade de concordância no singular no contexto próximo. Porque admitiu está bem pertinho de juiz está no singular, admitiu é um verbo no singular, a probabilidade de concordância de admitiu aqui ser a palavra que eu estou procurando é grande porque a concordância no singular, no contexto próximo, vai rolar bem. Mas estavam, né? Estavam tá perto de um contexto, embora de fato tenha certas aqui desse lado, mas se eu considerar só o contexto à esquerda, eu tenho uma palavra no singular que admitiu, outra juiz que está no singular, jovem no singular. Mulheres, que é com quem estavam concordando, está muito distante, tá certo? Então, isso é um problema. Isso é um problema. Uma razão para esse problema é que o processo tenta otimizar as camadas ocultas e expõe simultaneamente para a decisão atual e para decisões futuras. Esses objetivos eles podem ser conflitantes a longo prazo. Quer dizer, quando eu vou para o final da sequência, isso pode ser muito problemático. A outra razão é uma coisa que é devida ao backpropagation em sequências lógicas. O que vai acontecer? Durante o processo de backpropagation, as camadas ocultas das redes neurais recorrentes elas são sujeitas a multiplicações repetidas vezes. Dependendo do comprimento das sequências, os gradientes podem acabar sendo zerados. Esse fenômeno é conhecido como gradiente evanescente ou vanishing gradient. É um problema que é sério nas redes neurais recorrentes tradicionais. Então aqui tem até uma figurinha que eu achei na internet, que é, por exemplo,
esse contexto gerado para a palavra what aqui, a tendência, quando eu vou me movendo na rede, é que ele represente muito pouquinho do início, porque eu capturei outros contextos no caminho e eles têm que ser representados nos estágios daí para frente. Então vejam que o contexto que está sendo dominado aqui, né, eu tenho aqui esse contexto, e os contextos mais antigos, mais longe na sequência, eles vão desaparecendo à medida que eu vou multiplicando os gradientes. Então, esse problema do gradiente evanescente, ele é verdadeiro e ocorre nas redes neurais, essas que a gente acabou de ver. Okay? Então, o problema que a gente está querendo resolver aqui é o problema da perda de contexto em recorrências longas, né? Como tem esse caso aqui, por exemplo, do estavam com as mulheres, e aqui tem essa figurinha representando. Então, esse fenômeno do gradiente evanescente. Para resolver esse problema, é que foram propostas essas novas unidades, que nem são tão novas assim, né? São de 97, que são unidades de neurais, iguais aquelas que a gente viu, só que a gente viu aquela simplesinha, né, das redes neurais Fitford. Essas novas unidades são chamadas de Long Short Term Memory, né? Memórias longas de curto prazo, né? Long Short Term Memory, ou LSTM. Então, as LSTM são unidades neurais especializadas que têm a ideia de tentar reter por mais tempo os estados hidden que foram importantes lá no começo da computação. Como é que isso é feito? Bom, primeiro, as LSTM usam portas para controlar o fluxo de informação para dentro e para fora das unidades que compõem as camadas da rede. Então, o LSTM, vejam, ele não é uma rede, tá legal? Ela é uma unidade neural, igual aquelas que a gente viu na aula passada. A gente começou a falar de rede neural, no comecinho da aula, né? Vocês lembram que as unidades elas são agrupadas para formar redes em camadas, né? Cada camada dessa é um conjunto de redes de unidades neurais dessas. Nesse caso, a gente está propondo, está usando aqui, está estudando aqui uma rede neural, uma unidade neural que é um pouquinho diferente daquela que a gente viu. Vamos já ver ela aqui em detalhe. Então, o que a gente vai pegar é pegar essas Long Short Term Memories, que são as LSTM, e vamos com ela construir redes. E o que a gente espera é que essas redes resultantes elas sejam mais eficientes com relação à retenção de contexto a longo prazo, tá certo? Esse que é o nosso objetivo. A LSTM é feita para isso. Então, como é que a gente vai fazer? Elas vão usar portas para controlar o fluxo de informação para dentro e para fora das unidades que acompanham a camada da rede. E ele vai dividir o problema de gerenciamento de contexto em dois. Primeiro, remover informação que não é mais necessária ao contexto. E segundo, adicionar informação que provavelmente será necessária para futuras decisões posteriores. Esses caras, além da camada hidden que a gente já tem, essas LSTM, elas vão adicionar uma camada de contexto explícito da arquitetura, além da camada oculta recorrente usual. Certo? É isso que eles vão conferir para a nossa rede. Certo? Então deixa eu só colocar aqui bem claro o problema. Nas unidades neurais que a gente viu até agora, quando eu componho redes neurais recorrentes com um número de iterações de recorrências muito longas, o que vai acontecer é que o contexto vai se perder durante o desenvolvimento do processamento da rede, principalmente na parte de treinamento, né? Então, o contexto do início do processamento vai se perder ao longo do tempo, né? Que é aquele fenômeno do gradiente evanescente. As LSTM que a gente está vendo aqui, a ideia é que elas reduzam essa perda, tá bom? A gente já vai ver aqui como é que elas são. Pronto, está aqui a LSTM, né? E daqui a pouco a gente vai comparar ela com a unidade original, tá? Então, esse cara é uma unidadezinha, tá certo? É uma unidadezinha daquela de processamento. Então, vocês estão vendo que elas têm muito mais componentes, tá certo? Mas, deixa eu explicar aqui cada componente. Primeiro, aqui eu tenho a entrada, tá certo? Aqui é que vai entrar o que eu vou processar aqui dentro. Aqui eu tenho a hidden layer anterior e aqui eu gero a hidden layer atual, né? Essa hidden layer atual
ela é usada para realimentar a hidden layer próxima, né? Ou seja, esse cara aqui é ligado aqui, e essa HT aqui ela é ligada à camada de saída. Agora eu tenho mais uma conexãozinha aqui, que é essa C. Então, além do X, do H e que eu tinha anteriormente, eu tenho agora mais um sinal, vamos dizer assim, para usar aqui, que é o contexto. Agora o contexto é explícito, tá certo? E esse cara vai ter que entrar na continha. Então, como é que vai funcionar uma long short memory nessa ideia? Então, aqui eu tenho a camada escondida, esses caras vão compor a camada escondida, e agora eu tenho uma nova camada de contexto composta por essa nova conexão que eu tenho. Então, ele é formado por algumas portas, na realidade, 3 portas. Essa primeira porta chama-se Forget Gate, né? Essa segunda porta chama-se Add Gate, e essa terceira porta chama-se Output Gate. Então, a LSTM tem, além da camada de contexto, né, que foi adicionada aqui para a camada escondida, a gente também tem o Forget Gate, o Add Gate e o Output Gate dentro de cada unidade. Então esse cara é uma unidadezinha, ele não é uma rede, tá certo? Ele é uma unidade. E quando eu pego essas redes e junto, componho, eu vou ter essas unidades, desculpa. Quando eu componho, né, eu vou ter uma rede. Eu posso fazer feed forward com elas, posso fazer rede recorrente, posso fazer o que eu quiser. Qualquer coisa que eu fazer com as unidades originais, eu também consigo fazer com as LSTM, tá certo? Deixa eu seguir aqui um pouquinho, depois eu paro para tirar dúvidas. Beleza. Essas redes, elas têm um projeto de padrão comum, um padrão de projeto comum, se a gente for ver essas redes, essas unidades. Primeiro, todas as três portas, elas têm uma camada feedforward, parecida com uma camada feedforward, que usa uma função sigmoid. O que esses caras tentam fazer é levar tudo que eles estão recebendo para 0 ou 1. Né? Todas as 3 portas, elas têm a sigmoid. E elas também têm uma pointwise multiplication, uma multiplicação pontual com a camada sendo tratada. Aqui, aqui, aqui. Então todas elas têm um sigmoide seguido de uma camada de multiplicação pontual, pointwise multiplication. Os valores, então, qual é que é a ideia aqui? Os valores aqui próximo a 1 são passados quase inalterados, e os valores mais baixos são essencialmente apagados. Tá certo? O efeito combinado do uso dessas portas é isso. Né? Se eu tenho um valor entrando que é próximo de 1, ele vai passar. E se eu tenho um valor que é mais baixo, ele, ao longo do tempo, ele vai sendo apagado. A ideia aqui é que eu mantenha valores que são importantes e elimine valores que não são importantes. Então agora vamos ver o que acontece com cada portazinha dessa, começando pela Forget Gate. A ideia da Forget Gate é excluir informação do contexto que não é mais necessária. Como é que ela vai fazer isso? Ó, as equaçõezinhas. Ó, aqui eu tenho esse sinalzinho que eu chamo de FT, ele é sigma, tá certo? Aplicado a HT-1 e XT, certo? Aqui eu tenho 2 matrizes de peso, a U, né, UF, que cuida dessa porta, e a WF, que cuida dessa porta. Então eu vou ter pesos exclusivamente para tratar dessa porta, né, da porta Forget Gate. Né. Esses pesos, pessoal, quando a rede estiver formada, eles serão treinados, tá certo? Da mesma maneira que a gente tinha no outro caso, nas redes normais que a gente acabou de ver. Esse cara, então, ele calcula uma soma ponderada entre a camada oculta do estado anterior e a entrada atual, passa o resultado por uma sigmoide. Certo? Por que a soma ponderada? Porque eu pondero pelas matrizes. Estão vendo aqui? E multiplico isso pelo vetor de contexto para remover a informação de contexto que não é mais necessária. Então o vetor de contexto vai fazer com que eu remova o que está entrando por aqui para ser esquecido. Então esse valor K que passa por aqui, peraí que eu tenho que botar meu note para carregar, rapidinho. Pronto. Esse KT que está aqui, né, o que ele é?
esse KT aqui, o que ele é? Ele é a multiplicação desse valorzinho de contexto multiplicado por esse F, que é justamente a multiplicação da hidden layer anterior e da entrada atual, tá certo? Bom, esse é o forget gate. O add gate, o que ele vai fazer? Qual é a função dele? A função dele é selecionar as informações que serão adicionadas ao contexto atual. Então o que ele vai fazer? Ele pega, de novo, o contexto anterior, a entrada atual, ele tem outros pesos, né, o peso UG e o peso WG, certo? E ele calcula o TANH em cima. Né? O TANH, lembram, ele leva os valores para menos 1 e 1, tá certo? Menos 1 e 1. Então, isso porque ele pode adicionar para mais ou para menos. Essa que é a ideia aqui. Ele vai calcular as informações reais que precisamos extrair do estado oculto anterior e da entrada atual. Então ele tem esse outro YI, que usa também matriz de pesos UI e WI para tentar selecionar esses caras passando por um sigmoide. E no final das contas ele combina essas duas informações. Tá certo? Esse valor depois é usado aqui para a gente calcular a informação de contexto do jeito que ela vai vir. Então ele pega o que subiu aqui do X e do H pelo forget gate, combina com o que veio do controle. Então combina e adicionamos o resultado ao vetor de contexto modificado para obter um novo vetor de contexto. Finalmente, a gente tem o output gate. O que o output gate vai fazer? Ele vai decidir quais são as informações necessárias para o estado oculto atual. Porque o estado oculto atual vai enviar o seu sinal para a saída, o seu valor para a saída, e também para o próximo hidden layer da próxima rede, próximo unidade que vai ser colocada aqui. Certo? Então, de novo, eu tenho aqui matrizes específicas para a saída, a UO e a WO. E eu vou de novo fazer aqui a multiplicação pointwise de OT com o TANH de CT para evitar os sinais que não vão ser necessários, os valores que não são necessários. Então, as informações precisam ser preservadas para futuras decisões e são mantidas de maneira independente em CT. Esse cara aqui não tinha nas outras redes, tá certo? A gente está usando ele nesse tipo de porta, os LSTM. Bom, agora, vejam que nas redes recorrentes que a gente tinha visto até agora, nas unidades que a gente tinha visto, a gente só tinha, deixa eu voltar aqui para trás rapidinho, a gente só tinha as matrizes UWV, certo? UWV. Agora, a gente tem um montão de outras matrizes. Na verdade, a gente tem outra matriz ao todo. Vou voltar para lá. A gente tem as matrizes UF, WF, UI, WI, UG, WG e o OWO. Certo? Fora a V, que continua aqui. Né? A V está lá para cima para a saída, a gente não vamos enxergar mais ela aqui. Para esse contexto aqui não interessa. Então as LSTM introduzem um número considerável de parâmetros adicionais nas RNNs. Nas RNNs simples a gente só tinha duas matrizes, que era a UAW e a V em cima. Então o treinamento desses parâmetros adicionais pode impor um custo de treinamento muito alto. Tá certo? Então as BLSTM, desculpa, ainda nem falei das BLSTM, mas as redes construídas usando as LSTM, elas têm um custo de treinamento muito alto em comparação com as RNN simples que a gente viu. Certo? Por conta disso, pessoal, então essas são as LSTM. Uma outra unidade que existe é a chamada GRU, ou Gated Resource Unit. Essa aqui é de 2014, né? Não é ainda aquela primeira que a gente viu, a LSTM de 97. A GRU é de 2014. Esse cara agora, ele reduz a complexidade tentando encontrar o mesmo efeito. Ele vai usar somente duas portas, uma porta chamada Reset Gate, que é essa daqui, uma Update Gate, que é essa daqui, a Z, e ele não vai ter o vetor de contexto. Esse vetor de contexto que eu tinha aqui, ele não vai existir nas GRUs. Assim como nas LSTM, os sigmoides resultam em uma máscara binária que bloqueia informações com valores próximos a 0 ou permite que as informações passem inalteradas com valor próximos a 1. Né? Então, as equações são parecidas aqui e o efeito tentativo é basicamente o mesmo, tá legal?
Então, olha só, o reset gate, né, nas LSTUs, ele decide quais aspectos do estado oculto anterior são relevantes para o contexto atual e que pode ser ignorado. Isso aqui é realizado pela multiplicação por um elemento de R com o valor do estado oculto anterior, que é essa continha aqui que é feita. E esse valor mascarado vai ser usado na computação de representação intermediária para o novo estado oculto de tempo t. O output gate, ele vai determinar quais aspectos desse novo estado serão usados diretamente no estado oculto e quais os aspectos do estado anterior precisam ser preservados para o futuro. Isso é feito usando os valores Z para interpolar entre o antigo estado e o novo desse jeito aqui. Certo? Então, as GRUs têm a mesma ideia, só que elas são, em teoria, mais simples, com menos estados, com menos parâmetros, desculpa. Então, aqui, para dar uma resumida nessa conversa aqui, eu botei aqui uma figurinha comparando os 3 tipos de unidade que a gente viu até agora. Né? Então, aqui a gente tem as feedforward, que é simplesmente o sinal chega aqui e sai aqui. Né? As RNNs, que além do sinal que entra e sai, eu tenho a realimentação da camada H nela mesma. As LSTMs, que tem, além da realimentação, tem o sinal de contexto. Nas outras figuras está em cima, aqui está embaixo, mas tudo bem, não tem problema. Aliás, acho que está trocado aqui. Essa figura está trocada. Esses caras aqui são em cima, o CT é em cima e o HT está embaixo. A figura está errada. Mas, de qualquer maneira, tem o sinal de contexto e o sinal HT, e as GRUs que não tem o sinal de contexto, né? Os valores de contexto. O que elas têm em comum são as portas. Então, na FNN, eu tenho um único conjunto de pesos e uma única função de ativação. Não há conexões entre as unidades na camada. Na RNN, eu tenho 2 entradas e pesos associados, uma única função de ativação e saída. Na LSTM, eu tenho o vetor de contexto adicional, entrada e saída, e várias funções de ativação. A F, a G, enfim, todas aquelas funções que a gente viu. E as GRUs, que são estruturalmente compatíveis com a RNN, mas que têm várias funções de ativação. O que eu estou dizendo com estruturalmente compatível? Elas têm as mesmas conexões. Né? A LSTM tem uma conexão a mais, que é o contexto. Tá certo? Então, assim que eu compararia todas essas unidades. Pessoal, eu não espero aqui que vocês tenham entendido as continhas todas que a gente fez lá, tá certo? Não é essa a ideia. Mas a ideia é entender que a LSTM e a GRU, elas tentam resolver aquele problema anterior da perda de contexto ao longo do tempo. No caso da LSTM, isso é feito de maneira explícita, e no caso da GRU, de maneira mais implícita, tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam, e por isso que essas redes são um pouquinho mais complicadas. E, obviamente, no caso da LSTM, né, no caso da GRU, como eu vou ter mais parâmetros, o treinamento vai ser mais complicado, tá certo? Deve ser mais demorado e mais custoso. Ideia geral, pegaram aí? Tá difícil hoje, hein, galera? Tá bom, beleza, massa. Então vamos em frente. Bom, então, se eu falar em modularidade, a complexidade das LSTM e GRU é encapsulada dentro das unidades. Essa modularidade é fundamental para o sucesso e a ampla aplicabilidade dessas redes. Né? Na realidade, eu posso... Aqui é fundamental, deixa eu trocar aqui rapidinho. Na realidade, essa modularidade permite, por exemplo, que eu substitua essas redes, LSTM e GRU, em qualquer daquelas arquiteturas que a gente viu. Por exemplo, no empilhamento e principalmente nas bidirecionais. Elas podem ser desenroladas em redes profundas, igual como a gente fez com a RNN, e podem ser treinadas da maneira usual com retropropagação. É claro que esse treinamento com retropropagação, nesse caso, tem que levar em consideração, por exemplo, no caso da LSTM, que em vez de 2 matrizes de contexto, ou 3 com a de saída, agora eu vou ter 8, né, ou 9 com a de saída. Então isso vai ser levado em consideração, claro, no treinamento. Mas a ideia é que elas são módulos que eu posso substituir pela RN e ser feliz do mesmo jeito. Quer dizer, mais feliz, né? Existe uma relação íntima das LSTM, por exemplo, com os Word Embeddings. Peraí, calma. Deixa eu ver se eu vou seguir aqui. Vou seguir sim. Para alguns idiomas e aplicações,
o vocabulário ou léxico é grande demais para a gente representar praticamente todas as palavras possíveis dos embeddings. Independente do tamanho do vocabulário, é sempre possível encontrar palavras desconhecidas devido ao surgimento de novas palavras, idiomas, erros, ortografias, etc. Informações morfológicas abaixo do nível de palavras são uma fonte crítica para a informação para muitos idiomas e muitas aplicações. Os métodos baseados em palavras são cegos a esses padrões. Então, a existência das redes neurais baseadas em LSTM, em GRU, permitiu com que a gente conseguisse word embeddings mais sofisticados. Por exemplo, é o caso de embeddings que ignoram a palavra e usam sequências de caractere como entrada para as redes. Nesse caso, a gente está falando de Character Level Embeddings. Né? E um exemplo de um tipo de embedding desse tipo é o Elmo, que é agora de 2018, é de 2 anos atrás. Eu posso utilizar sequências de palavras derivadas, por exemplo, usando byte per code ou análise fonética. O Fastex usa isso, o Fastex do Facebook, proposto em 2017, usa esse outro tipo de embedding. E eu posso usar análise morfológica para derivar sequências baseadas em padrões. Esse artigo do Hack, é de 2017 também, fala sobre isso. Então são embeddings mais sofisticados. Isso tem uma relação muito forte com as LSTMs que a gente falou, porque somente com a existência de redes que consideram um contexto longo, nesse caso o LSTM, por exemplo, bidirecionais, é que eu consigo gerar esses caras. Então, o exemplo disso é post-tagging. Então eu posso ter, por exemplo, uma RNN que usa os embeddings de palavra e os embeddings gerados por caracteres, como esses casos aqui, e para isso eu vou usar uma rede neural recorrente bidirecional, por exemplo, uma LSTM. Na prática, esses embeddings mais sofisticados são feitos usando redes neurais LSTM bidirecionais. Né? Aqui eu tenho o word embedding de um lado, combinado com o embedding a nível de caractere. Eu vou combinar isso de alguma maneira, né? E vou gerar uma distribuição softmax para classificar esses caras, por exemplo, no ambiente de post-tagging, no problema de post-tagging. Essa rede recorrente aqui, ela pode ser arbitrariamente complexa. Eu posso ter empilhamento, bidirecionalidade, o que eu queira também, tá certo? Esse cara, então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo como é que esses caras são gerados. Olha só, eu tenho uma BLSTM, uma LSTM no sentido normal, da esquerda para a direita, e um outro da direita para a esquerda, onde eu consigo capturar os contextos longos desses embeddings para poder gerar os Character Level Word Embeddings. Esse troço aqui, pessoal, os BLSTM para geração de embeddings de caractere é o que tem de mais sofisticado hoje em pelo menos na indústria. Na academia tem umas outras coisas, mas na indústria isso aqui é muito, muito utilizado hoje em dia, tá certo? Então eu vou ter aqui, tem esse cara então, é um LSTM bidirecional, ou BLSTM. Então isso aplica aquela ideia das RNNs bidirecionais com as LSTMs que a gente acabou de ver, tá certo? Então isso é que dá origem às BLSTMs. Essa conversa toda, pessoal, dessas duas aulas, foi basicamente para dizer para vocês o seguinte, olha, isso aqui é o estado da arte em redes neurais ou em modelos de aprendizagem de máquina para o problema de modelagem de sequências, tá certo? Principalmente o problema que a gente está mais preocupado aqui desde o início, que é o problema de extração de entidades nomeadas. Na aula que vem, a gente vai pegar esse conhecimento todo e vai aplicar nesse problema. Então eu vou rever o problema, explicar ele direitinho e ver como é que a gente aplica para ele, esse cara, nesse problema. Na verdade, essas 4 aulas, elas desembocam na última aula, tá certo? Como é que eu faço essa coisa aqui. Tudo bem? Bom, eu sei que a aula hoje foi pesada, muito conceito novo, muita coisa difícil de explicar assim em 2 horas, mas eu espero que vocês levem aqui de aprendizado, né, de conclusão aqui dessa aula, é que para a gente poder fazer o aprendizado de sequências, né, a gente precisa de modelos que guardam o contexto
ao longo da sequência, né? As RNNs comuns não têm essa propriedade e as LSTM, por exemplo, resolvem esse problema satisfatoriamente. Por isso que a gente foi até aqui. Tudo bem? E aí, pessoal? Bom, o que a gente vai fazer na aula que vem? A gente vai basicamente aplicar essa ideia ao nosso problema de fundo, que é a extração de entidades nomeadas. Tá certo? Então isso vai ficar para a aula que vem. Eu vou mostrar na aula que vem um códigozinho em PySpark usando o Spark NLP para fechar essas aulas extras com essa aplicação. Tudo bem? Deixa eu parar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem fazer agora.